Esse vídeo aqui vai ficar o quê? Em segundo nos indicados do YouTube. Piada péssima. O produtor vai ficar puto com o vídeo hoje. Mas foda-se também ele, né? Ele não é o público-alvo é você. Olha que beleza. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, começando mendigando o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, o seu comentário, tudo que você fizer aqui é importante, porque melhora o nosso algoritmo, o YouTube faz a leitura, opa, ali tem um conteúdo relevante, ih, tem muito like, ih, tem muito comentário, ih, tem muito até dislike também. Teve uma história de um cara que ganhou não sei quanto num vídeo só com dislike, você já viu essa história? Pois é, se quiser dar dislike também pode dar aí, que o que importa é o algoritmo. Então, o que você acha do vídeo também não me importa. E aproveitando que aqui é um lugar de polêmicas e às vezes de esclarecer algumas polêmicas, mitos, verdades que não são verdades, o Vasco é o maior vice do futebol brasileiro. O Vasco, de fato, é esse vice todo que as pessoas imaginam aí. O Vasco realmente só perde decisões ou tem exagero na história? Quem é o grande vice aí do futebol brasileiro? É o Vasco ou tem outra figura? E será que o Vasco é mais vice que o Flamengo? É toque isso aí, não? Porque tá reto. Tratamento, né? Tem algum psicólogo aí? Bem, vamos lá, o seguinte, o Vasco, toda vez que perde um campeonato, que perde um turno, que termina um campeonato de pontos corridos, como aconteceu em 2011, em segundo lugar, pronto, se enchem de memes as timelines, internet afora. Porque o Vasco é vice, porque o Vasco perde toda hora, e no final o Vasco treme, vice de novo e o caralho a quatro. E obviamente o torcedor do Vasco se incomoda com isso, né? Mas se a gente for pesquisar na história, será que de fato o Vasco é esse grande vice? Quando é que começou essa história, ou quando é que ela ganhou corpo? Tem uma época específica em que de fato o Vasco começa a ser rotulado como um grande vice, né? E aí o foco dessa brincadeira vem da torcida do Flamengo. Só que hoje as outras torcidas embarcam, né? Por exemplo, em 2018, o Botafogo ganha o Campeonato Carioca em cima do Vasco e aí aproveita a carona e zoa o Vasco com a questão do vice. Aí tome meme, tome zoação, tome sacanagem e o torcedor do Vasco tem que aguentar. Porém, vascaínos, há argumentos para você se proteger. E aí veja o vídeo até o fim e os torcedores dos outros times também assistam, que é para poder saber, né? Ih, será que eu brinco, faço bullying de uma maneira equivocada? Será que eu faço um bullying injusto? Bullying injusto não existe, né? Todo bullying é injusto. Não façam bullying, pra deixar claro, viu? Nem justo, nem injusto. Não existe bullying injusto, nem injusto. Agora eu me compliquei todo aqui. Bem, vamos lá. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Vasco experimenta algumas derrotas muito amargas. E boa parte dessas derrotas para o Flamengo. E a coisa caminha ali até a metade, um pouquinho depois dos anos 2000. Esse é um período em que você começa a ter a questão do vice do Vasco vindo à tona. E aí por quê? Porque o tricampeonato do Flamengo ele é sacramentado com o gol do Pet em cima do Vasco, o tricampeonato carioca. Nesse mesmo período aí, o Vasco já tinha perdido o Mundial de Clubes para o Real Madrid. Volta a perder o Mundial de Clubes em 2000 para o Corinthians. Perde um Rio-São Paulo para o Palmeiras em 2000. Portanto, uma série de decepções, uma série de derrotas que acaba dando ao Vasco este rótulo de vice. Vice de novo, vice de novo, vice de novo. E aí, em 2006, vem a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Vasco. E o Flamengo vence a grande final entre os dois, né? A final mais gorda, maior entre Vasco e Flamengo foi naquela final de Copa do Brasil. E aí o Flamengo vence e só reforça o rótulo. Então de lá pra cá, qualquer tropeço do Vasco em final, qualquer titubeada do Vasco em final, acaba trazendo de volta esse rótulo. Só que a história conta uma outra coisa. A história não dá ao Vasco o título de grande vice do futebol brasileiro, nem de grande vice do futebol carioca. E aí uma pausa rápida para a nossa polêmica aleatória que será respondida no final do vídeo. Como Polêmicas Vazias aqui sempre estimula você que está em casa a estudar, a pesquisar, fica a questão, é melhor estudar de manhã ou de tarde? E aí não é estudar aqui para fazer um programa, vamos estudar para fazer um jogo, não, é estudar na sua escolinha mesmo ou na universidade. Bem, vamos lá, se a gente pegar só as competições importantes do futebol brasileiro, o Vasco não é o maior vice. Se a gente colocar aí competições que foram menos importantes e que até já foram extintas, o Vasco
Vasco também não é o maior vice. Se a gente pegar só Campeonato Carioca, o Vasco também não é o maior vice. Então, em nenhum aspecto, o Vasco é o maior vice do futebol brasileiro, nem do futebol carioca, e nem do duelo contra o Flamengo. O maior vice no futebol brasileiro, você ainda tem Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo à frente de todo mundo. Então, essa turma é que lidera. Agora, a gente precisa lembrar aqui também que boa parte desses vice-campeonatos de Atlético e Cruzeiro estão na conta de campeonato estadual, onde eles dominam com sobra. Então, quanto mais finais eles fazem, mais finais eles perdem. Então, naturalmente, a gente tem Atlético e Cruzeiro liderando este ranking, que é uma polarização muito grande. Poderia acontecer também com o Grêmio Internacional, mas não é o caso. Quem lidera o ranking aí, a Placar já fez levantamento sobre isso e aponta Atlético Mineiro e Cruzeiro como os maiores vices, e embaixo ali o São Paulo. Aí você vai ter mais gente na turma, à frente do Vasco, por exemplo, o América de Natal, Paysandu, Remo, etc. Inclusive o Flamengo. Mas vamos a números, que é sempre importante trabalhar com eles aqui no Polêmicas Vazias, né? Porque contra fatos não há argumentos, contra números não tem desculpa. Vamos lá, o Vasco tem 40 vice-campeonatos ao longo da sua história. E o que está na conta aqui? Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Rio-São Paulo, Copa Interamericana e Mundial de Clubes. Essas são as competições que o Vasco decidiu e perdeu, ou disputou o título e não ganhou, como aconteceu no Brasileiro de 2011. Então, nesta conta aqui, por exemplo, tem o Brasileiro de 2011, que é um campeonato por pontos corridos, mas que o Vasco foi vice-campeão, como o Flamengo foi também de um campeonato brasileiro de pontos corridos. Portanto, na mesma continha do Vasco, também tem lá na conta do Flamengo. E o Vasco, então, disputou o que aqui? 6 competições e foi vice em 40 oportunidades. Lá na frente eu vou falar especificamente de turno de campeonato estadual, porque no Rio de Janeiro há a peculiaridade lá de, durante muito tempo, considerar Taça Rio e Taça Guanabara título, e tem final. Então a gente precisa colocar eles à parte. Daqui a pouco a gente soma esses títulos de turno aqui. Mas nas contas, por exemplo, da Placar e de outros levantamentos, não tem o número de turnos, como também não tem turnos na conta de Atlético, de Cruzeiro, de nenhum outro clube. Portanto, para ter um critério só aqui, levou em consideração o campeonato todo. Então, qual é o campeonato? O Campeonato Carioca. Os turnos entram à parte. Porém, naquele rótulo que o Vasco tem de vice, os turnos têm uma participação importante nisso, nesse simbolismo que é o Vasco ser vice de novo, vice, vice, vice. E os vice-campeonatos do Flamengo estão distribuídos em 8 competições, tá bom? Mas são 45. O Vasco tem 40, o Flamengo tem 45. Até este momento, que dia é hoje mesmo? 2 de abril de 2019. Campeonato Carioca tá aqui na conta. Brasileiro também tá aqui na conta. Copa do Brasil, o Flamengo tem 4 vice-campeonatos. Copa Sul-Americana / Mercosul, né? Porque a Sul-Americana virou outra coisa, mas tá na mesma prateleira, né? Então Sul-Americana / Mercosul, o Flamengo tem 2, né? Uma na Mercosul, uma na Sul-Americana. Torneio Rio-São Paulo. Copa dos Campeões Mundiais, que não entra em muita conta aqui de gente, mas é campeonato e é vice-campeonato. E se fosse campeão, ia estar contando, portanto tem que contar o vice. Supercopa do Brasil, que também não entra em muita conta aqui de gente, mas tem que entrar. E Supercopa Sul-Americana, que o Flamengo perdeu 2 vezes. Portanto, o Flamengo tem 45 vice-campeonatos ao longo da sua história. Se fosse só na disputa de torneios relevantes, nesses torneios aqui, seria isso. Se a gente enxugar e quiser tirar, por exemplo, a Supercopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, enfim, o Flamengo também teria mais vices que o Vasco. Ah, mas você prometeu que ia falar aí dos turnos. Vamos aos turnos. Se a gente somar os turnos de Carioca, ou seja, Taça Guanabara e Taça Rio, aí a conta vai ficar um pouquinho mais apertada, mas o Flamengo ainda terá mais vice-campeonatos que o Vasco no total. Vamos às contas. Se a gente pegar os 40 vice-campeonatos do Vasco e somar aos turnos que o Vasco perdeu e ficou em segundo, a gente vai ter um total de 61 vezes que o Vasco foi vice-campeão ao longo da sua vida inteira. E o Flamengo, fazendo esta mesma soma, vai ter sido vice-campeão ao longo da sua história 63 vezes. Então você vê que a distância enxuga um pouquinho, porém o Flamengo continua à frente. E aí, de fato, se a gente recortar só os turnos, ou seja, Taça Rio e Taça Guanabara, o Vasco vai ter sido vice da Taça Guanabara mais vezes que o Flamengo e vai ter sido vice da Taça Rio mais vezes que o Flamengo. O problema é que Taça Guanabara e Taça Rio não é campeonato, né? É parte de um campeonato. Só que, como eu falei, contribui para engordar a zoação do torcedor do Flamengo em cima do torcedor do Vasco. E aí vários outros torcedores vão na conta e vão na carona, né? E num período de rede social, de meme, o Vasco deu o azar de, neste período de disseminação de zoação, de meme e tal, o Vasco ter perdido mais vezes para o Flamengo, ter perdido mais campeonatos relevantes para o Flamengo. E aí
dá nisso aí, né? E ainda tem um detalhe, né? Nessa era mais moderna aí, dos anos 90 pra cá, é o período em que o Flamengo passa à frente do Fluminense, inclusive em títulos estaduais, se torna o grande campeão carioca e, de quebra, ele ainda vai administrando uma gordurinha em relação ao Vasco em confrontos diretos. Então, o Flamengo tem vantagem diante do Vasco no confronto direto, e eu não tô falando de final, tá? Tô falando na história geral. Ganhou mais vezes e fez mais gols. Aí o torcedor bota isso numa panela só e cria esse mito aí de que o Vasco é o maior vice do Brasil ou que é mais vice carioca, enfim, não é verdade. E vamos lá, quando eu falei que os turnos, eles cumprem um papel importante aí, é porque há um jejum, né? O Vasco não ganha turno do Flamengo há muito tempo. Desde 1977 que o Vasco não ganhou um turno em relação ao seu grande rival. E de lá pra cá, a rivalidade foi se aflorando cada vez mais, porque lembremos, no Rio de Janeiro você tem momentos cíclicos de rivalidade, né? Já foi o Fla-Flu, a grande rivalidade do Flamengo, em determinado momento até de jejum, de perdas, foi o Botafogo. Depois o Vasco ocupou esse papel ali nos anos 80 e anos 90. De uns tempos pra cá, a rivalidade Flamengo e Botafogo também voltou a aflorar. Então no Rio você tem essa oscilação de quem é mais rival de quem, ou quem é o grande rival do Flamengo, ou quem é o grande rival do Vasco, enfim. Você tem ali uns momentos de oscilação. Só que tem um detalhe, de 77 pra cá, que foi a última vez que o Vasco ganhou um turno do Flamengo, nós só tivemos 3 finais. E aí é importante falar, o Campeonato Carioca muitas vezes tem uma zona no seu regulamento e não tem final, decisão. O campeonato vem num triangular ou vem num fase de grupo e aí tem título arrastão, que não precisou ter final, porque o cara ganha os 2 turnos e acaba levando o campeonato. Então a gente precisa entender aí o que foi final, o que não foi final, o que foi jogo decisivo. Se a gente fizer um bolo total só olhando pro Campeonato Carioca, para o futebol carioca, somando turno e final, o Flamengo vai ter levado a melhor em relação ao Vasco em 14 vezes e o Vasco 7, ou seja, metade das vezes. E aqui nesta conta estão finais e jogos decisivos, ou seja, jogos, por exemplo, em que se o Flamengo ganhasse ou o Vasco ganhasse ou empatasse, enfim, levaria a taça, seja arrastão, seja num triangular. Então assim, jogos que decidiram troféu de alguma forma no universo do futebol carioca, o Flamengo levou vantagem diante do Vasco 14 vezes e o Vasco levou vantagem diante do Flamengo 7 vezes. Aí o torcedor também pega isso, tira do bolso esse trunfo e pum, esfrega na cara. Como também esfrega a questão de finais de estadual, que é outro ponto. Se a gente pegar só finais de estadual, finais mesmo entre Flamengo e Vasco, aí a vantagem é muito grande do Flamengo, que por sinal não perde uma final direta pro Vasco no Carioca desde 88, que foi aquele gol do Cocada, né? Então é muita vantagem, incluindo nesta conta aí o tricampeonato 99, 2000 e 2001, que ajudou muito a construir a história do vice de novo, que a gente tá falando aí de jogos emblemáticos, jogos relevantes, um tri que o torcedor do Flamengo considera demais e que machuca muito o torcedor do Vasco, e que nesse mesmo período de 99 até 2001, o Vasco não perdeu só os títulos para o Flamengo, como eu já falei aqui, perdeu o Mundial para o Corinthians, perdeu o Mundial para o Real Madrid, perdeu o Rio-São Paulo para o Palmeiras. Então assim, se a gente for pensar, só nessa conta aqui tem 6 perdas importantíssimas de título. Por isso até aquela virada na Mercosul diante do Palmeiras, ela é tão importante, né? Porque o torcedor estava tão machucado com uma sequência de derrotas, o torcedor do Vasco já vinha sendo zoado sequencialmente, e aí ganha do Palmeiras uma virada que é absurda. A virada por si só, ela já é um negócio estupendo. Nesse contexto, então, fica uma coisa ainda mais épica. Por sinal, Polêmicas Vazias podia fazer, né? Qual é a maior virada da história do futebol? Vai ter esse programa. E saiba que esse jogo estará na disputa, obviamente. Então vamos lá, o Vasco não é o maior vice do futebol brasileiro, o Vasco não é o maior vice do futebol carioca. O Flamengo, inclusive, tem mais vice-campeonatos do que o Vasco. O problema é que no confronto direto, em jogos muito relevantes, em finais de carioca, em final de Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo vai levar a vantagem. Então, de fato, para o torcedor do Flamengo, há este trunfo que contra o Flamengo, o Vasco é vice. Porém, na história, no geral, não é verdade. Então, quando o Vasco for zoado por outras torcidas também, quando o meme pegar carona nessa rivalidade Flamengo e Vasco, o torcedor do Vasco tem todos os argumentos em números para falar que não é o maior vice do futebol brasileiro, nem é o maior vice de lugar nenhum. A questão, o grande problema do Vasco, de fato, é com o Flamengo, porque aí se a gente pegar finalíssimas de Carioca e a final da Copa do Brasil, que é o maior título que os dois já decidiram, aí realmente o torcedor do Flamengo vai ter motivos e argumentos para brincar. O problema é que no geral não é verdade, inclusive o Flamengo já perdeu mais campeonatos do que o Vasco ao longo da sua história, beleza? Então ficam os números aqui e nesse caso os números eles falam por si. Aproveitei e roda opiniões, já que a gente está desconstruindo aqui.
Bem, ultimamente, até nas redes sociais, a gente tem recebido muito comentário assim, conversa de bar, tem essa história. Agora que eu mudei para São Paulo, eu tenho escutado isso muito aqui, inclusive. As pessoas falam, não, porque o Rio de Janeiro agora só tem um time grande, que é o Flamengo. E aí, desculpa, você vai associar grandeza a dinheiro. Você pode falar que só tem um time rico, ou um time organizado financeiramente, ok. Só que a grandeza de um clube não é feita só com dinheiro, né? A grandeza de um clube é feita com a sua torcida, com a sua história, com o seu posicionamento, enfim, com o peso da sua camisa, que não está medido em reais, nem em dólar, nem em euro, nem em coisa nenhuma. A história de um clube, ela é construída com ídolos, com representação na seleção brasileira, enfim, com várias questões. E o Flamengo hoje, de fato, é o clube mais organizado, é a maior fortuna do futebol carioca e a maior fortuna do futebol brasileiro, inclusive, né? O Flamengo hoje tem um maior faturamento, passando até o Palmeiras. A questão é, isto não faz do Flamengo o único clube do Rio de Janeiro grande, porque você não pode ignorar as histórias de Fluminense, Vasco e Botafogo. Por mais machucados financeiramente que eles estejam, o Fluminense recentemente ganhou títulos mais importantes, inclusive, do que o Flamengo, porque a gente está falando de um clube que foi campeão brasileiro, um clube que já decidiu Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, enfim, não dá para ignorar a história do Fluminense. O Botafogo, por mais que hoje sofra uma crise, é um clube que tem uma história gigantesca de títulos e de ídolos. E o Vasco, a mesma coisa. Torcida enorme, a segunda maior torcida do Rio de Janeiro, então isso não pode ser ignorado. Então achar que só tem um grande no Rio de Janeiro é uma tremenda balela, né? Você não pode acreditar nessa história. Quando você falar, só tem um clube rico no Rio de Janeiro, beleza, mas clube grande aí não dá. Para finalizar a nossa polêmica aleatória, estudar de manhã ou estudar de tarde? Olha, eu estudei a vida inteira de tarde, eu adorava estudar de tarde. Só quando eu fui pro primeiro ano é que eu fui obrigado a estudar de manhã, porque na minha escola não tinha primeiro, segundo, terceiro ano de tarde, então eu fui de manhã. E olha, por mais que eu sofresse, era vida. Por quê? Porque você matava logo o que você não gostava de fazer ou que parecia ser sacrificante, porque estudar é bom, e tinha o resto do dia livre para estudar, para dar uma dormidinha depois do almoço, que é um negócio sagrado, para fazer uma academia, para jogar uma bola, enfim. Não perdia jogos de Liga dos Campeões, porque era de tarde. Quando eu estudava à tarde era desesperador, porque os jogos da Liga dos Campeões aconteciam no mesmo período que eu estudava. Então eu prefiro estudar de manhã. O dia parece que rende muito mais, porque vamos lá, você estuda de tarde, aí você acorda ali 9h30, 10 da manhã, já perdeu um tempão, fica naquela gaunia de estudar, para ainda ter que almoçar, depois ir pra escola. Então, galera, estudar de manhã faz bem pro corpo, acordar cedo, até porque é um treinamento pra sua vida profissional. Porque não pense você que vai ter um trabalho que você vai acordar 1h da tarde, 2, a não ser que você seja DJ, segurança, enfim, policial, bombeiro ou jornalista, né? Porque aqui, convenhamos, eu às vezes chego pra trabalhar de tarde, mas não é o padrão. O padrão é você acordar cedo, ir pra labuta 8, 9 da manhã. Então se acostume desde estudante, tira essa bunda da cama aí 6 da manhã e vai se virar. E pra finalizar a nossa dica cultural, a gente falou aqui de rótulo de vice. Quem tem um rótulo de vice recentemente muito construído é o Atlético de Madrid, né? Que cansou de perder títulos diretos para o Real Madrid, inclusive 2 edições de Liga dos Campeões. E aí quem é a grande estrela do Atlético de Madrid, fora o Simeone, é Antoine Griezmann, que recentemente teve o seu documentário oficial lançado na Netflix. Antoine Griezmann nasce uma lenda. Talvez seja cedo demais, né, para falar isso, enfim, mas tem toda uma questão comercial aí. O documentário está no Netflix, ele é muito legal, é curto, não é longo, não tem 1h30, 1h40, tem 1h e pouquinho, e tem muitas imagens do Griezmann criança, treinando, depoimento da família, de amigos, assim. Então quem tem curiosidade da história do Griezmann e da construção de um grande jogador de futebol, é muito legal o documentário, porque ele é muito rico em imagem, ele é muito rico em depoimento e muito rico em bastidor, inclusive mostrando a renovação de contrato do Griezmann, quando ele disse não ao Barcelona e resolveu ficar no Atlético de Madrid. É uma parte muito legal do documentário, então vale muito a pena e tá lá na Netflix. Antoine Griezmann nasce uma lenda, é bem legal, diga-se passagem. Então acabou Polêmicas Vazias, deixe lá embaixo nos comentários sugestões para os próximos temas. A gente tem lá nossa listinha cada vez maior e com temas mais legais. Tem muito tema ruim também, mas tem muito tema bacana. Então deixe lá a sugestão que às vezes clareia nossas ideias. Aproveite que você tá por aí, deixe o seu like e se inscreva no canal, e depois de se inscrever você toca na notificação para você ser automaticamente avisado quando tiver conteúdo novo aqui, seja do VS Ranking, seja nossas entrevistas, seja Polêmicas Vazias, Sabia Não, o Diaba 4, enfim, um abraço, valeu, tchau. E eu terminei fazendo assim, né, vice. Merda de piada.